Boa tarde a todos, colegas, deputados, servidores da casa e a mesa, os policiais militares que fazem nossa segurança, a todos que nos ouvem aqui da tribuna, da galeria, bem como os que nos ouvem pela TV Alesp. Eu não poderia deixar também de registrar a minha profunda preocupação com o PL, que já foi aqui mencionado pelos colegas que me antecederam, o PL 3369 de 2015, de autoria do deputado Orlando Silva. Esse PL, ele é, no mínimo, preocupante, para não dizer inconstitucional. Então, os meus registros aqui serão... Eu vou caminhar pela via constitucional para nós entendermos o que significa na Constituição Federal Brasileira uma entidade familiar, não é? A preocupação do PL, e eu quero reproduzir aqui o artigo 2º, já foi trazido aqui ao conhecimento de todos, mas eu quero reproduzi-lo aqui novamente. São reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas. A união considerada constitucionalmente exige o ânimos ou o afeto conjugal, affectio maritalis. Existe o ânimo de formar uma sociedade conjugal. Isso é união nos termos constitucionais. Tanto é que o artigo 226 da Constituição Federal, que trata exatamente da família, lá no parágrafo 3º, eu queria primeiro trazer o parágrafo 3º e depois o 4º. O parágrafo 3º diz que para o efeito de proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Mas o parágrafo 4º, ele é ainda mais esclarecedor sobre o que trata a entidade familiar na Constituição Federal. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. O parágrafo 3º tratou de um homem e uma mulher unidos para formar um casamento. Mas o parágrafo 4º também considerou uma entidade, não considerou uma união. Vamos lá. A união constitucionalmente é compreendida como a intenção de um homem e uma mulher constitucionalmente, com o affectio maritalis, ou afeição conjugal, de formarem esta união matrimonial. Mas o parágrafo 4º considerou não uma união, considerou também uma entidade familiar, qualquer um dos pais, pai ou mãe, e seus descendentes. Essa também é uma entidade familiar. Mas quando falou de união, falou exatamente do ânimos conjugal. Então, eu vou retornar para o PL 3365. São reconhecidas, artigo 2º, são reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas. E que para este fim se constituem e se baseiam no amor,
na socioafetividade, independentemente de consanguinidade. Esse é outro aspecto muito preocupante. E talvez o que mais me preocupe agora. A união, a família é a união de duas ou mais pessoas, independentemente de consanguinidade. Eu apresentei que a melhor interpretação do texto constitucional é que união é o ânimus matrimonial de um homem e uma mulher. Entidade familiar, também considerada família, pode ser um dos pais com seus descendentes. Entidade, não união. Quando a Lei 3365, no artigo 2º, traz união entre duas ou mais pessoas, independentemente de consanguinidade, a mim me parece ou que o texto foi elaborado de forma não esclarecedora, e ele pode ser reelaborado, ou de fato nós estamos entendendo o que está dito aqui, de que uma união entre duas ou mais pessoas, independentemente dos laços de consanguinidade, deve ser legalizado pelo Estado como família. Eu estou bastante preocupada e ansiosa até porque penso que talvez haja uma elucidação maior do propósito dessa legislação. Mas a Constituição Federal já conceituou família. A menos que nós alteremos a Constituição Federal e tragamos aqui um novo conceito de união ou de unidade familiar. Pela ordem, presidente.